Como tá a sua relação com o consumo? Você pega o celular enquanto espera uma consulta, recebe um cupom, vê alguém fazendo um provador, vê a mesma roupa sendo usada do mesmo jeito por todo mundo e pronto. Em poucos minutos, mais uma compra finalizada, que eu sei. Às vezes nem é porque você precisa, às vezes só estava barato demais. Ou porque aquela caixinha chegando em casa parece uma recompensa para o cansaço do fim de semana. E eu não estou exagerando, tá? Os números mostram que isso é um comportamento coletivo. Uma pesquisa recente da CNDL conta que 6 em cada 10 brasileiros admitem comprar por impulso na internet. E qual é o principal gatilho para esse gasto? São as promoções e a facilidade de finalizar o carrinho com um clique. A gente naturalizou isso de um jeito assustador. Mas presta bastante atenção aqui, isso foi milimetricamente projetado. Essa engrenagem que faz a gente consumir o tempo todo e acreditar que a nossa identidade está diretamente ligada ao que a gente possui e principalmente a novidade, não nasceu ontem. O algoritmo ajuda ou atrapalha muito nesse caso, né? Mas isso começou muito antes dele existir. E se você ainda não me conhece, eu sou Paula Cássia, sou consultora de estilo, e aqui a gente usa a moda para destrinchar política, cultura, relações de poder, estilo e tudo mais. Eu poderia dizer que esse é um vídeo sobre consumo consciente, mas eu acho que a gente vulgarizou tanto esse termo que infelizmente ele perdeu a força. Então hoje eu quero falar com você sobre consumo, só isso. Porque antes do TikTok criar e aniquilar a aesthetics em 15 dias, o mercado já tinha entendido uma coisa muito simples: novidade vende. E se novidade vende, o mercado não precisa esperar uma necessidade de fato aparecer. É só criar um produto e convencer você de que aquilo está faltando na sua vida. Para entender como a gente chegou nesse cenário de consumo desenfreado e ansiedade anestesiada pelo prazer momentâneo de um carrinho finalizado, a gente vai precisar voltar na história. Desde quando as leis definiam que as pessoas podiam vestir, até chegar na Shein, com o ultra fast fashion dela, e na nova estratégia das fast fashions tradicionais. Para começo de conversa, durante séculos a nossa dinâmica com a roupa foi o completo oposto do que a gente vive hoje. Na Idade Média e no início da Era Moderna, o guarda-roupa de uma pessoa comum se resumia a pouquíssimas peças que duravam praticamente uma vida toda. A roupa tinha tanto valor que ela entrava em testamento. Ela passava de mãe para filha como herança, era como se fosse um imóvel ou uma joia de família. E isso muda completamente a nossa relação com o vestir. Hoje a roupa é feita para circular e ser descartada numa velocidade absurda. Naquela época, ela tinha que aguentar o tranco de uma vida inteira, porque fazer tecido era muito lento, caro, era totalmente manual. E eu já comentei aqui no canal sobre as leis suntuárias, foi rápido, mas assim, elas basicamente eram regras do Estado para proibir quem era mais pobre de usar tecidos e determinados modelos. Então as pessoas não podiam usar, não era todo mundo que podia usar veludo, seda, peles. Isso servia como um marcador social. O objetivo era garantir que você batesse um olho em alguém na rua e soubesse exatamente o lugar que aquela pessoa ocupava na sociedade. Num cenário desses, obviamente, repetir roupa era o esperado. Essa lógica que a gente conhece hoje de troca constante, de tendência, de obsolescência, só começou a desenhar o nosso comportamento quando o capitalismo acelerou e a sociedade passou a desejar o novo só pelo fato dele ser novo. Quem fala muito sobre isso é o Lipovetsky, que acompanha qualquer estudante de moda a vida inteira. Ele fala justamente isso quando discute o nascimento da moda moderna, que o novo deixou de ser exceção e virou o grande objeto de desejo. E quando a novidade vira desejo, repetir a roupa passa a incomodar a gente. No fundo, é aqui que nasce a base psicológica do consumo atual. O nosso problema deixou de ser a falta de roupa e passou a ser a sensação constante de estar desatualizada. E essa transformação acelera os seus passos na Revolução Industrial, quando as máquinas substituem o trabalho manual e a produção de tecido dá um salto gigantesco. O pano, então, deixa de ser um artigo raro e artesanal e vira um produto de escala. Com isso, o preço caiu, o acesso aumentou e a burguesia que estava surgindo começou a usar essa velocidade da moda para tentar se diferenciar das classes populares e, obviamente, se aproximar visualmente da nobreza. No século XIX, essa velocidade ganhou um reforço gigantesco dentro de casa com quem? Com a máquina de costura. É aí que a confecção saiu das mãos exclusivas dos alfaiates e chegou nos lares. A velocidade deu outro salto absurdo depois da Primeira Guerra Mundial. A década de 20 foi marcada pela emancipação feminina, com as mulheres conquistando o direito ao voto e o comportamento mudando completamente nas ruas. Então aqui a gente vai pensar nos clubes de jazz, numa juventude que queria circular, dançar pela cidade e viver com mais liberdade. Então as barras do vestido subiram, um pouco mais subiram, as silhuetas ficaram mais retas, os espartilhos começaram a sair de cena e as calças, ainda que, sei lá, cheias de bafafá por aí, começaram a entrar no guarda-roupa de algumas mulheres. Foi escandaloso, mas ela apareceu. A roupa acompanhou essa mudança cultural porque ela responde direto ao corpo que quer se movimentar e ocupar os espaços. Só que mesmo com esse avanço da indústria têxtil na época, a roupa nova ainda era um artigo de luxo.
Então, se a família tinha dinheiro, existia todo um processo que era lento e caro. Você ia até a costureira, escolhia o modelo, comprava o tecido por metro e passava por várias provas até a peça ficar pronta. E aí, nas famílias com menos recursos, o centro da dinâmica da casa era aquela máquina de costura Singer, que quase todo mundo já viu na casa da avó ou da bisavó. Era ali que a mãe ou a filha mais velha normalmente costuravam, reformavam e adaptavam as roupas da família inteira. E aí vem a crise de 29, que inaugurou a pior recessão econômica do século XX. As empresas quebraram, o desemprego explode e qualquer bem de consumo, além da sobrevivência, acaba virando um luxo, né? É nesse contexto que muitas mulheres nos Estados Unidos começaram a usar sacos de farinhas para fazer roupas para as próprias famílias. E esse detalhe é bem simbólico, porque a própria indústria percebeu o reaproveitamento dos sacos e começou a fabricar embalagens estampadas com florais, xadrezes e desenhos, porque eles sabiam que aquele tecido iria virar roupa dentro de casa. Então, olha só, o mercado analisa comportamento muito antes do que a gente imagina. Os anos 40 já começaram em guerra, e com os homens nos campos de batalha, as mulheres acabaram ocupando novos espaços, né? Elas foram para as fábricas, para os hospitais, para os transportes e até para as funções militares também. Então foi dessa rotina mais pesada e funcional que nasceram as roupas femininas mais utilitárias e práticas. E tem um grande detalhe aqui que parece pequeno, mas ele não é. Foi nesse contexto que os bolsos começaram a aparecer nas roupas femininas, os bolsos funcionais mesmo. O segundo pós-guerra trouxe décadas de mudança acelerada. Entre 1945 e 1990, período conhecido como as décadas douradas do capitalismo, a produtividade industrial disparou muito. E aí o consumo cresceu e a classe média passou a ter muito mais acesso a bens do que antes. E é aqui que a relação da sociedade com o consumo muda completamente de patamar. Porque em meados dos anos 50, as pessoas já começavam a se enxergar socialmente como consumidoras. Com as televisões nas salas de todo mundo, a publicidade explode e o mercado deixa de vender só produtos. E ele passa a vender pertencimento, identidade, estilo de vida. Nos anos 60, o setor têxtil acelera ainda mais essa lógica com a popularização dos materiais sintéticos, né? Aí a gente pensa no poliéster e no PVC, que eles baratearam e acabaram agilizando muito a produção. E junto disso nasce uma cultura de novidade constante. O consumo deixa de existir só para suprir necessidade e começa a funcionar como um entretenimento, desejo e projeção de identidade. Foi justamente nesse período que a roupa virou também uma ferramenta explícita de discurso político e de comportamento. E aí a gente vai ver isso na mini saia, que virou símbolo de liberdade para o corpo feminino. A gente vai observar também muito claramente no movimento hippie, que rejeitava os códigos tradicionais de consumo, no punk, que usava uma estética de destruição como linguagem política. Aqui no Brasil a gente teve o tropicalismo, né, misturando referências populares, psicodelia e crítica cultural. E a gente vê isso também no ballroom, em Nova York, onde as comunidades pretas, latinas e LGBTQIA+, transformaram moda e performance num espaço de pertencimento, sobrevivência e de muito orgulho. Então, vamos prestar atenção no que acontece aqui. A moda deixa de funcionar só como imposição social, né, que vinha de cima para baixo, e passa a ser também usada como ferramenta de expressão, de resistência, de individualidade, de identidade. Só que, ao mesmo tempo, o mercado percebe uma coisa muito importante, que é, se identidade pode ser construída através da roupa, então a identidade pode também ser vendida. Dando um salto para os anos 90, a indústria descobriu como transformar aquele desejo de expressar a identidade em uma máquina de escala global. E é aí que surge fast fashion, com a Zara, H&M, aqui no Brasil tem a Renner, a Riachuelo, a C&A, enfim, todas elas nasceram com o mesmo objetivo, que é colocar nas araras em pouquíssimo tempo o que era visto nas passarelas. E a grande sacada do fast fashion foi criar uma obsolescência dupla. Primeiro, na nossa cabeça. Você entra na loja e sente que o seu guarda-roupa não está atual o suficiente, que você precisa de algo novo agora. Mas junto dessa obsolescência simbólica veio também a física, né? Porque as roupas passaram a ser produzidas com materiais cada vez mais baratos e frágeis. Então a peça não perde valor só porque ela saiu de tendência. Ela também perde porque literalmente não foi feita para durar. E para essa conta fechar com preço baixo e lucro bilionário, essas empresas deslocaram a produção para lugares onde a exploração humana e ambiental acontece com muito mais facilidade. Só que o resultado final disso não desaparece quando a gente joga a nossa roupa fora, tá? O volume de descarte ficou tão absurdo que o planeta não dá conta. Os países ricos empacotam toneladas de lixo têxtil e enviam para lugares que não têm estrutura nenhuma para lidar com isso. E o maior símbolo visual desse cinismo todo é aquela montanha gigantesca de roupas descartadas no meio do deserto do Atacama, no Chile. E a cena fica ainda mais pesada em Gana, na África, que toneladas de roupas usadas do Ocidente chegam de navios todos os dias, tá bom?
Parte é revendida, mas assim, o resto vira acúmulo de lixo têxtil, fica nas ruas, vai para os rios, é horrível. E aí a gente chega no cenário atual e percebe uma divisão muito clara de estratégia entre esses dois gigantes aqui do mercado, que eu vou usar de exemplo. A Shein produz numa velocidade tão absurda e com preços tão baixos que ficou praticamente impossível competir com ela. Então a Zara, por exemplo, começa a mudar de posicionamento, e ela muda muito. Ela começa a tentar parecer premium. O visual das lojas e das campanhas passa a flertar diretamente com os códigos visuais que a gente associa ao luxo. Arquitetura minimalista, uma iluminação sofisticada, campanhas conceituais e direção artística reconhecida. A ideia ali é vender roupa a partir de uma associação simbólica. É fazer você sentir que está comprando exclusividade, sofisticação, design e não produção em massa. E a abertura daquela pop-up em Trancoso, na Bahia, me deixou em choque com a genialidade e o abuso da estratégia, tá? Porque aquilo ali é pertencimento purinho. A ideia é de se associar a um destino frequentado por pessoas de alto poder aquisitivo e deixar um recado implícito o tempo inteiro. É um, ó, eu tô aqui também, tá? Olha onde eu tô. E para consolidar esse novo status cultural, a Zara começou a investir pesado nas collabs. A maior delas, com certeza, foi o contrato com John Galliano para revisitar os arquivos da marca. O que eu acho muito engraçado, porque assim, arquivos da Zara só tem um porém. Uma parceria dessas normalmente não existe para mudar a qualidade das roupas, existe para mudar a percepção, para trazer repertório, prestígio e capital cultural para a marca. Enquanto a Zara tenta subir, né, esse degrau simbólico, eu diria, a Shein vai por outro caminho. A compra da Everlane me deixou completamente de cara, porque a Everlane é uma marca americana que construiu a própria reputação em cima da sustentabilidade e da transparência. Ela é de fato uma marca que está na frente. Sinceramente, eu costumo ser uma otária quando pautas socioambientais aparecem na moda. Então, por alguns segundos, eu pensei assim, de repente a Shein tá querendo absorver os processos e melhorar internamente. Mas eu sei que o mundo corporativo não funciona na base da bondade. Então, assim, com as pressões regulatórias, taxações e o desgaste de imagem crescendo no mundo inteiro, eu acredito que a Shein provavelmente entendeu que reputação também se compra. Então, a compra da Everlane não me parece uma tentativa de desacelerar o sistema deles. Parece uma tentativa de construir uma embalagem ética para ele. E nem de longe esses movimentos indicam o fim do fast fashion. Eu acho que eles indicam que a indústria está se adaptando a uma mudança real no nosso comportamento de consumo. Existe uma demanda crescente por curadoria, repertório e consumo atrelado à consciência crítica. Então as marcas estão redesenhando a própria linguagem para responder a essa mudança de comportamento. E aqui a gente precisa tomar muito cuidado, porque muita gente simplifica esse debate culpando quem conseguiu acessar o mercado faz pouquíssimo tempo, como se uma blusinha barata da Shein fosse a raiz de todo o nosso problema. O buraco é muito mais embaixo e é claro que a gente tem responsabilidade, sei lá, nas nossas escolhas individuais. Mas o problema real mesmo está numa estrutura inteira que associou consumo à identidade, pertencimento, à validação social. E a gente tem que dar nome aos bois aqui. O debate ambiental adora focar no varejo de massa, mas a verdade é que o consumo exacerbado e predatório é, antes de tudo, uma questão das elites. Quem está no topo da pirâmide consome muito mais, tanto em volume quanto em impacto ambiental por compra. E isso sem entrar no fato de que marcas de luxo também têm denúncias envolvendo exploração de trabalho e impacto ambiental. Existe um cálculo global sobre a pegada ecológica que ele mostra que se todo mundo consumisse no mesmo ritmo médio dos Estados Unidos, seriam necessários de 4 a 5 planetas Terra para sustentar o nosso sistema, tá bom? O privilégio do hiperconsumo do hemisfério norte e das elites locais cobra um preço direto no esgotamento do nosso ecossistema. Então, culpar quem finalmente conseguiu comprar alguma coisa através do preço baixo é desviar o foco de onde o rombo realmente acontece. E sendo bem honesta com você que está me assistindo aqui hoje, passar esse tempo estudando consumo, comportamento e moda já me fez cair em dois extremos. Ou na culpa, ou naquela sensação meio desesperadora de que a gente está preso num cenário que é irreversível. Mas depois de um tempo eu percebi que conhecimento não pode servir para paralisar a gente, olha só. Tem que servir para criar autonomia, dentro do que é possível para cada pessoa, obviamente, para cada realidade. Porque entender o que está por trás da moda, perceber por que a gente deseja certas coisas e como o mercado constrói essas urgências, é o que realmente tira a gente daquele lugar de passividade. Porque no momento em que a gente entende como essa engrenagem funciona, ela perde um pouquinho da capacidade de decidir tudo pela gente. Mas eu quero muito saber o que você pensa sobre isso, então me conta aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de vídeo que usa moda para discutir comportamento, político, cultura, enfim, aproveita para se inscrever no canal, dá um like, deixa um hype se puder. Até logo!